Bom, gente, muitas pessoas têm questionado os portais sobre essa situação essa barbárie que aconteceu em Indaial, sobre esse motorista de 55 anos que arrastou o próprio cachorro no carro pelas ruas de Indaial, né? Que provocou aí a morte do bichinho. Muita gente tem questionado o que teria justificado ele a fazer isso. Claro que não tem justificativa, né? Mas enfim, o que teria motivado ele a fazer isso? E também muita gente tem se perguntado por quanto tempo ele vai ficar preso. Eu vou dar essas respostas para vocês, inclusive com detalhes sobre o que teria acontecido. Para quem não sabe, né, essa é uma situação que aconteceu agora, dia 1º de março de 2022, em Indaial, aqui no Vale do Itajaí. Esse homem de 55 anos estava dirigindo pelas ruas da cidade, arrastando o próprio cachorro numa corda pelo carro. O bichinho, é claro, morreu em seguida. Muitas pessoas ficaram desesperadas vendo essa cena. É até difícil, né, gente, a gente ver essas imagens, imaginar a tamanha barbárie. Foram mais de 30 ligações para a Polícia Militar, alertando sobre o que estava acontecendo, né? Quem passava ali e via a cena ficava desesperado, né? Por onde ele passava. Ele chegou em determinado momento até ir na contramão, em alta velocidade, arrastando o cachorro. As pessoas então chegaram até a persegui-lo, alguns motoboys foram perseguindo o carro, alguns motoristas também, e foi graças a isso que chegaram à localização desse indivíduo. Segundo informações da Polícia Militar, ele reagiu à prisão, ele estava com uma tesoura dentro do carro, estava também com 2 passarinhos sem anilha, o que configura crime ambiental. Enfim, foi preso e a prisão dele, gente, de flagrante foi convertida em preventiva, ou seja, ele vai permanecer na UPA, a unidade prisional avançada de Indaial, até o dia do julgamento. Tá, mas por quanto tempo ele vai ficar preso? Já vou responder vocês. Bom, primeiro, o que teria motivado? Ele disse para as autoridades ali no momento em que foi preso e na audiência de custódia, ele disse que não sabia que estava arrastando o cachorro. Ele justificou isso. Já algumas testemunhas relataram que a esposa dele disse que aconteceu o seguinte, que naquele dia ele teve um surto psicótico, assim como ele já teve algumas vezes, tem mais ou menos um surto por ano, segundo a esposa, e que naquele dia ele teria surtado já logo cedo. Ele teve uma briga com o vizinho, inclusive ele ameaçou o vizinho com uma faca, e a Polícia Militar inclusive foi até o local de manhã e realmente gerou um termo circunstanciado. Ele teve esse atrito com o vizinho dele, já ameaçou o vizinho de manhã, e disse que quando ele foi buscar a esposa no trabalho, ele também estava surtado, chegou em alta velocidade, quebrou ali um negócio do estacionamento, e ela se recusou então a entrar no carro com ele, porque disse que ele estava surtado. Isso gerou uma briga, e ele então, como forma de vingança, foi até a casa, pegou o cachorro preferido dela, o casal ali, eles têm 2 cachorros, pegou o cachorro preferido dela e fez isso, foi arrastando o cachorro pela cidade, como uma forma de vingança. Enfim, o caso gerou tamanha repercussão, né? Isso, inclusive, repercussão nacional em todo o Brasil, né? Pela brutalidade, pela crueldade do que ele fez com o bichinho. Então, a prisão dele em flagrante foi convertida em preventiva. O que acontece? Gente, ele foi preso graças a uma mudança na legislação. Essa lei do final de 2020 para 2021, que aumentou a pena para os casos de maus tratos contra os animais. Antes, a pena era de 3 meses a 1 ano. E com menos de 4 anos, a pessoa não dá cadeia, né? Qualquer crime, seja de maus tratos ou não, abaixo de 4 anos, não dá prisão. Então agora a legislação aumentou inclusive especificamente, principalmente para os casos de maus tratos a cães e gatos, e como aumentou acima de 4 anos, prevê a prisão do indivíduo, que foi o que aconteceu com ele.
E ele também já tinha todo um histórico, já não era réu primário, porque ele tinha essa questão da lesão corporal, passagem por lesão corporal, também por violência doméstica e também por outro caso de maus tratos a animais também em Indaial. Foram 4 cavalos, aliás, 3 cavalos e uma égua, né? 4 equinos, que foram resgatados dele em 2018. Desses, um morreu, uma égua chegou a morrer, tamanho o estado de maus tratos, então ele já tinha passagem por isso. Olha como é importante a gente formalizar a denúncia contra quem comete maus tratos. Naquela época ele foi condenado, né? Aliás, demorou, a condenação veio, foi 7 meses de condenação, 7 meses não da cadeia, mas enfim, né? Ele teve que pagar multa e tudo mais. Agora ele foi encaminhado para a cadeia. Quanto tempo ele vai permanecer na cadeia? Sinto dizer para vocês, mas nos próximos dias ou nos próximos meses, arrisco a dizer que ele vai ficar no máximo 2 meses preso. Por quê? Porque abaixo de 8 anos, a legislação brasileira não prevê detenção em regime fechado, ou seja, a pessoa não fica lá no chilindró. Então, provavelmente ele vai ser liberado, vai pagar uma multa, vai ter que assinar lá no presídio, mas vai poder ter uma vida aqui de trabalhar e tudo mais. Provavelmente é isso que vai acontecer. É a legislação brasileira que permite isso, não só para situações de casos de maus tratos, mas para outras situações, furto, por exemplo, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar aí, fulano cometeu trocentos furtos, né? Furtou a casa de todo mundo aqui e não fica preso. É por causa disso. A legislação brasileira permite isso. Então, sinto dizer, mas aí nos próximos dias, acredito que devido à repercussão, ele deva ficar preso aí mais 1 mês, 2 meses no máximo, e depois vai ser liberado. O que eles devem pedir? Um exame de sanidade mental. Mas, se ele tem problemas, como a família diz que tem, ou ele faz tratamento, né, e esteja num local adequado para quem tem problema mental, como dizem que é o caso dele, né, mas uma pessoa com problema mental, com problema, transtorno, né, até que ele está bem, porque ele está dirigindo, né, estava trabalhando, inclusive tem um emprego fixo, esse homem aí, né, então, enfim, a justiça vai ter que decidir o que vai fazer com ele. Em primeiro lugar, o que seria mais justo nesse momento? Bom, a gente sabe que tem outros animais na casa dele, então que as autoridades responsáveis tomem uma atitude e retirem os demais animais que estão na residência dele, né? Que são 2 cavalos, que eu recebi fotos, inclusive, estão magros, e também um outro cachorro da família, né? Ele acabou levando um e o outro ficou, que seria o preferido da esposa, e tem outro cachorro. Então, que a multa também seja muito salgada para que ele veja a gravidade do que ele fez. E, enfim, se ele não vai ficar preso, né? Que as autoridades repensem de que forma ele possa pagar e ver a gravidade do que ele fez. E aí tem muita gente também questionando, né? Já são quase aí 10 minutos de vídeo. Tem muita gente questionando por que a imprensa não fala o nome dele. Gente, também por causa da legislação, a gente não está acobertando ninguém, não. Bem pelo contrário, seria minha vontade já no primeiro dia divulgar o nome dessa pessoa que cometeu essa barbárie. Mas não, nós temos a lei de abuso de autoridade. Isso mesmo, lei de 2020. Agradeçam aí os nossos políticos, né? As nossas autoridades que fizeram isso. Inclusive, punição para as autoridades, para a polícia, civil, militar, enfim, as autoridades não podem divulgar o nome e quem dirá a imprensa, então. Eu, por exemplo, já fui processada, olha só, por uma pessoa que eu fui fazer reportagem quando ela estava sendo presa. Então, olha só, é o poste mijando no cachorro, né? A gente não pode divulgar as coisas. Ah, mas de repente fulano divulgou. Bom, é um risco que se corre, mas nós podemos ser processados sim. Então ninguém está acobertando, bem pelo contrário, nós gostaríamos de falar o nome, mas não podemos. Enfim, esse é o resumo, é o que ele justificou, essa atrocidade que aconteceu. E a gente vai continuar acompanhando a situação. A gente percebe, gente, que quando há uma situação de maus tratos, geralmente ela é recorrente. A pessoa que tem
a capacidade de maltratar um ser indefeso uma vez, comete isso outras vezes, como é o caso dele, que já matou ali um cavalo, né? E agora fez isso com o cachorro. E geralmente em situações como essa, em que há maus tratos a animais numa residência, há também outros fatores, como violência doméstica, enfim. Se a pessoa tem coragem de maltratar um animal, geralmente ela tem coragem também para maltratar uma pessoa ou cometer qualquer outro tipo de atrocidade. Então, justamente por isso, é muito importante manifestações como a que tiveram lá em Dayal, porque é uma questão mesmo de humanidade, gente, pedindo justiça para que situações como essa não voltem a ocorrer e que as autoridades tomem as medidas necessárias. A gente vai continuar acompanhando esse caso, sempre mostrando de uma forma muito transparente o que aconteceu e o que pode acontecer. Eu peço para que vocês curtam a nossa página, sigam as nossas redes sociais aqui do valedospets.com.br.